Boa noite, Mira. Sejam bem-vindos ao 6º programa Conversas, um programa da responsabilidade do Abrigo de Carinho Amigos dos Animais do Concelho de Mira, em parceria com a Rádio Mira. Se só hoje estão a assistir ao nosso programa, devo informar-vos que este programa pretende sensibilizar a população em geral para a causa animal, em todas as suas vertentes, e, como não podia deixar de ser, haveria de chegar o dia em que o tema teria de ser a saúde animal. Todos os cuidados que devemos ter com os nossos animais de estimação, como perceber se necessitam de uma ida ao veterinário, por exemplo, os mitos, todas essas coisas. Então, como o tema hoje é saúde animal, a nossa convidada teria de ser a doutora Margarida Diniz, diretora clínica da Dom Bicho, a clínica, uma das clínicas nossas parceiras na Tocha. Doutora Margarida, muito obrigada, antes de mais, por ter aceitado o convite para estar aqui. Nós já vamos entrar no tema, vou colocar aqui algumas questões pertinentes à doutora que penso que serão do interesse de todos, de quem tem um animal de estimação em casa, saber. Gostaríamos de pedir, como é normal, que todos participem no nosso programa, entrando no Facebook da Rádio Mira, partilhando o link com os vossos amigos e entrando nos comentários para, enfim, dizer-nos boa noite. Se quiserem colocar alguma questão à doutora, estejam à vontade. Partilhem o link, ok? Essa parte é muito importante. Então, doutora, antes de mais, então, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite para estar aqui. Há muito a falar da saúde dos nossos animais, já lá iremos. Em primeiro lugar, a doutora e toda a sua equipa na clínica fazem um trabalho excepcional, eu devo dizê-lo em primeira mão. Muito obrigada por acolherem os nossos meninos lá do abrigo. A doutora é testemunha e penso que poderá falar um bocadinho disso, da quantidade de animais que nós temos permanentemente, sempre a chegar, dos cuidados que nós temos com eles, da quantidade de animais que levamos à clínica todas as semanas e como nós fazemos questão de lhes prestar todos os cuidados que eles necessitam, sejam de que ordem forem. Nós necessitamos sempre dos vossos donativos. Então aproveito para vos dizer que aqui em baixo, na vossa imagem que passa no direto do Facebook, tem o nosso IBAN, caso pretendam fazer um donativo. Qualquer euro conta, portanto nós agradecemos qualquer donativo que chegue a nós para fazer face, como é óbvio, às despesas veterinárias. Passava então a palavra à doutora. Falávamos da parceria que tem com o abrigo. Como é receber os nossos meninos por lá todas as semanas? Diana, boa noite. Antes de mais, boa noite a todos que nos estão a ouvir. Obrigada pelo convite da parte da Diana e do abrigo, naturalmente. Esta parceria que eu tenho com nós, eu enquanto veterinária, nós enquanto Centro Veterinário Dom Bicho, temos com a associação, para mim, devo dizer também que é um orgulho poder trabalhar convosco. Por vários motivos. Primeiro porque estou dedicada a uma causa que sem dúvida alguma que é poder ajudar os animais, ajudar em termos de saúde, em termos de bem-estar, que é isso o mais preocupante. E também porque é uma causa que em todo faz sentido, porque as pessoas que no abrigo trabalham e que diariamente dão a sua cara e todos os voluntários, nota-se que fazem tudo com muito amor pelos animais. E isso, além dos cuidados de saúde, enfim, do bem-estar, é o principal, é gostarmos dos animais. Sem dúvida que sou também... portanto, devo dizer que e explicar isto para que toda a gente saiba que de facto a associação faz um trabalho extraordinário. É um trabalho real, é um trabalho de campo, é um trabalho diário e que passa muito pela preocupação desta associação, a saúde e a preocupação com a saúde de cada animal em particular. Isto, diariamente, eu posso reportar isso, porque diariamente damos apoio e nos trazem animais que, enfim, com todos e quaisquer tipo de problemas de saúde, animais abandonados que recolhem, seja a hora que for, animais que são, enfim, deambulantes, muitos deles com problemas de saúde que são diagnosticados na hora, vieram por um motivo terem sido atropelados, mordidos,
enfim, o que quer que seja, e que no momento em que nós estamos a fazer a consulta deste animal são detectadas outras patologias e que de forma alguma, e isto é muito importante esclarecer, que de forma alguma o abrigo deixa esquecido. É um esforço enorme que o abrigo faz para poder tratar não só a causa que os traz cá, ou melhor, que os traz ao centro veterinário, mas também todas as doenças ou as patologias que são encontradas na hora. E temos vários casos, felizmente vários casos também de sucesso, que de facto temos resultados positivos, e isto é de louvar. Muito bem, muito obrigada, doutora, por esta introdução, para explicar às pessoas a parceria da Dom Bicho com o abrigo. Realmente ninguém melhor para estar aqui, apesar do tema ser a saúde animal, nós não podíamos deixar de falar neste aspecto, porque é precisamente por querermos prestar todos os cuidados de saúde aos nossos animais, e por vezes não são só os nossos, que a doutora seria a pessoa indicada para estar aqui. Desde já um beijinho a toda a equipa da Dom Bicho que não está aqui hoje. Obrigada. Está muito bem representada. Um beijinho a todos e obrigada pela forma atenciosa com que nos recebem sempre quando nós precisamos, que basicamente não é diário, mas é quase. Então, doutora, vamos entrar no tema de hoje, falando da saúde dos nossos animais de estimação. Eu gostaria de começar por alguém que adota um cachorrinho ou um gatinho bebê. Portanto, nós sabemos que eles são animais ainda frágeis, não é? Portanto, normalmente com 2 meses, qualquer coisa. Pronto, isto não há uma regra, não é? De vez em quando não é assim que sucede, mas pronto. Vamos partir do pressuposto que adotei um cachorrinho ou um gato bebê. A doutora gostaria que explicasse quais são os cuidados básicos e essenciais para quem adotou um ou outro e que não devem de todo faltar. Ok, muito bem. É uma pergunta muito importante e que o esclarecimento, de facto, também penso que deva ajudar. As pessoas às vezes pensam que por ter 2 meses, ou enfim, até mais novos, que não há necessidade de ter determinados cuidados, e começo por dizer os básicos: é uma desparasitação e naturalmente a vacinação. A vacinação não deve ser só interpretada para proteger apenas e só o animal enquanto animal, mas também para proteger quer os outros animais, quer a nossa saúde pública. As desparasitações devem ser iniciadas ou podem ser iniciadas a partir dos primeiros 15 dias de vida de um animal, naturalmente com alguma frequência que depois vai sendo menor, mas é sem dúvida alguma antes de fazer uma vacinação, que nós chamamos neste caso a primovacinação, o animal deve estar já desparasitado. Esta vacinação não é apenas uma vacinação, como nós chamamos, é uma primovacinação, e que inclui, mediante depois cada caso, inclui o protocolo, não tem que ser um protocolo rígido, pronto. No caso dos cães, dos canídeos, temos um tipo de vacinas. No caso dos felinos, temos outro tipo de vacinas. Todas elas são importantes. Não é por ser cão ou por ser gato que deva ou não ser vacinado, mas qualquer um destes animais deve ser vacinado. Aproveito também para dizer que, mediante estes primeiros cuidados de desparasitação e vacinação, é importante também a colocação do microchip, além de ser obrigatória por lei, claro, mas é sem dúvida alguma importante. É uma forma do animal estar identificado, e eu falo por experiência própria, vários casos nos aparecem que conseguimos chegar a casos de animais desaparecidos ou encontrados, e conseguimos chegar ao tutor. Desparasitação, vacinação, alimentação. Alimentação é uma coisa também importante a terem atenção. Antigamente nós tínhamos muito aquela ideia: animal, como os nossos restos, como as nossas sobras. Temos hoje em dia uma gama diversificada de rações. Estou a falar das de boa qualidade, naturalmente, ou das de melhor qualidade, e que devem ser
devem ser tidas em conta, ou se não for rações, pelo menos uma alimentação recomendada para o canídeo e para o felídeo. Pronto. Essas são as principais situações a ter em conta. Claro está que falamos também do carinho, do amor dado ao animal, e perceber que, saber sempre quando adquirimos um animal jovem que ele vai crescer, e muito importante é, antes de o adquirir, termos consciência se temos condições para o ter ou não. Não é só simplesmente, eu quero ter um animal, vou tê-lo. Pensem primeiro, eu tenho condições para o ter? Que tipo de animal é que eu vou ter? Um cão de raça pequena, média ou grande? Um gato vai-me com certeza, à medida que vai crescendo, vai querer brincar com cortinas, com, enfim, imensas coisas. A minha casa estará adaptada para isso. O meu cão vai crescer, eu vou ter espaço, vou ter vida para, se é um apartamento, se o posso passear 2, 3 vezes por dia ou mais. Se é uma casa, ok, ele vive lá fora, mas vive cá dentro. Tenham tudo isso em consideração para evitar depois abandonos, para evitar, até nem falo no extremo do abandono, mas no simplesmente não poderem depois ter o animal convosco, que já passou ali uns quantos meses e já se afeiçoou à vossa rotina, à criança, ao carinho dedicado, e que depois simplesmente não há condições, porque o animal cresce, enfim, por todas estas situações que estávamos a falar, e vai ter que ir para casa, enfim, dos pais, dos avós, de quem tenha mais espaço, às vezes, e que por vezes nem sempre tem mais tempo. E isso é muito importante também. É ótimo a doutora ter falado nesses aspectos. Nós já fizemos um programa todo dedicado à adoção e, antes de adotar, a ponderação, não é? Por isso é que nós dizemos adote com responsabilidade, e falamos um bocadinho em todos os programas sobre isso de alguma forma, é uma constante, porque é uma ideia muito importante para passarmos, para evitar então, enfim, maus tratos, abandono, etc. Doutor, eu iria interromper aqui o tema, primeiro, para pedir desculpa às pessoas que nos estão a assistir pelo Facebook, porque nós temos aqui comentários a dizer que o som não está bom. Gostaria de pedir que, se de alguma forma quem continua a assistir pelo direto, se conseguir entender o que eu digo, que eu não sei até que ponto é que o som é mau, se percebe o que eu digo ou não, que nos deem algum feedback se a situação está a melhorar ou nem por isso. Não sei se são problemas de internet, não me parece, mas não sei. Temos mensagem já de boa noite, Alda Oliveira. Boa noite, Alda, é uma das pessoas que nos avisou do som. O Carlos Escafa também, boa noite, mais um excelente programa. Um beijinho, Carlos, obrigada por participares mais uma vez. Gostaria de pedir desculpas mais uma vez, se calhar vou ter de dizer isto todos os programas. Há pessoas que deixam comentários e eu, por algum motivo, não aparecem aqui, ok? Não sou eu que me descuidei, eu tenho acesso aos comentários todos aqui à minha frente. Às vezes, quando chego a casa e revejo o programa, vejo lá comentários que aqui não apareceram e eu não sei explicar isto. Desde já as minhas desculpas se eu não ler o vosso comentário. Então vamos prosseguir. Portanto, vamos supor então que em vez de um cachorrinho ou de um gato bebé, que vou adotar um cão adulto. E neste caso o adulto e o sénior também já teriam cuidados diferentes, não é? Mas colocaria-lhe a mesma pergunta. Vou adotar um gatinho adulto, que eventualmente apareceu em minha casa ou adotei numa associação, enfim, ou um cão já adulto, e que cuidados então é que devemos ter com eles, se há diferenças ou não, se há algum cuidado especial em bebé que não há em adulto e algum cuidado especial em sénior que não há em adulto, mas cuidados constantes há sempre, correto? Sem dúvida alguma. No caso de adotarmos um animal adulto que tenhamos conhecimento do seu estado vacinal anterior ou do estado de desparasitação anterior, muito bem. Se o animal assim estiver já desparasitado e vacinado, é uma questão de continuar a seguir esse protocolo. No caso de haver dúvidas ou de não ter, sabermos de antemão que são animais não vacinados e não desparasitados, pois claro está que isso volta a ser o tema principal, colocar a desparasitação em dia e também a vacinação. As desparasitações de um animal adulto normalmente não precisam da mesma frequência de um animal jovem. E seja cão, seja gato.
Em relação à alimentação, pois claro, em termos de rações, há as rações consideradas adultas, para animais adultos. Para animais séniores também existem rações, e isso é muito importante. Um animal sénior é um animal considerado idoso, e quer dizer que em termos de metabolismo tem um metabolismo diferente do animal mais jovem, seja ele bebê ou não. O sénior, em termos de animal, requer também outros tipos de atenções, outros tipos de cuidados, que poderei passar já a falar ou falarmos um Pode bocadinho falar, mais à claro, frente, claro. Diferentes. A começar, por exemplo, pela dentição. Os animais jovens fazem a mudança de dentes. Sim, os gatos e os cães mudam dentes. Normalmente aos 7 meses de idade têm a dentição definitiva já terminada, completa, quero dizer. E portanto é como nós, temos que ter algum cuidado com os nossos dentes. No caso, eles não escovam os dentes diariamente, porque não o fazem por si, mas nós podemos e devemos dar uma ajuda. Existem N produtos no mercado que podem facilitar, mas além disso tudo é importante ver e levantar os lábios do animal e ver os dentes, ver os de trás inclusivamente. Uma das grandes causas de animais, sobretudo de raças pequenas, que são as raças que maior predisposição têm para problemas de dentição em adultos e séniores, portanto estamos a falar de tártaros, enfim, esse tipo de situações. A maior parte desses animais, com o tempo, com a falta de cuidado, deixam de comer tão bem, começam a babar-se, e isso é importante terem atenção. Também se faz em veterinária a destartarização. É uma coisa tão importante como num ser humano, não tem que ser com a mesma frequência naturalmente, mas é tão importante porque muitas das vezes eles manifestam dor, e a dor é precisamente pela falta de higiene, por um dente que esteja com tártaro, e sem dúvida alguma que são situações a ter bastante atenção. Depois, claro, excessos de peso por causa das articulações, as artroses que eles também têm, dificuldades a andar. Também têm, nomeadamente os animais séniores, também têm alguma demência, portanto, alterações cognitivas, a senilidade, tudo isso acontece, tudo isso pode ser, de alguma forma, ajudado. Não há coisas que não têm cura, a velhice não tem cura, naturalmente, mas todos podemos dar uma melhor qualidade de vida aos nossos animais, estando mais atentos. Ou seja, no fundo são como nós, não é? Há Exatamente. coisas que não há o que fazer, a velhice as traz. Até a demência, achei curioso estar a falar, porque é exatamente como nós, nesse caso. Então, muito obrigada então por esta explicação básica dos cuidados básicos a ter com um animal, seja de que idade for. Então, algo que é muito útil quando nós temos um animal em casa é como saber se o nosso animal de estimação está doente. Portanto, que sintomas poderão demonstrar que são um sinal de alerta, ou eventualmente uma mudança de comportamento que possa demonstrar que algo não está bem com o animal, que possa não ser pode não ser tão flagrante como ganir de dor, mas que sintomas poderão demonstrar que nós temos de ir com o animal à veterinária? Muito bem. Antes de mais, pressupõe-se que à partida nós conhecemos muito bem o nosso animal. Chegamos a casa, ele faz-nos uma festa, enfim, a rotina do dia, eles gostam de nos dar também atenção e naturalmente recebê-la, e é sempre uma forma de nós percebermos se o animal nos veio receber ou não. Outra situação, portanto, em termos de alterações de comportamento, se o animal ficou deitado na cama, se lhe custou a levantar para vir ter connosco, se por outro lado foram à cozinha, ao espaço onde ele está e notaram, ou até na rua, claro, se notaram um vómito, umas fezes diferentes, a ração ou a alimentação que deixaram na taça, à noite chegam a casa e ela está lá.
No caso dos gatos, uma coisa muito importante, no caso dos gatos que tenham caixa de areia, é se de manhã para a noite notam diferença, ou seja, se vêem dejetos e urinas na caixa, portanto na liteira. A falta disso provavelmente não será normal. Claro que isto depois também tem que ser tudo tido em conta com a rotina do animal, e que cada tutor, cada dono deverá conhecer isso melhor do que qualquer pessoa. Pois eles não falam, é certo, e portanto não se queixam com palavras, mas podem queixar-se com vocalizações ou até simplesmente com o ficarem quietos. Isto é tido em conta quando nós prestamos atenção ao nosso animal de estimação e, naturalmente, quando o conhecemos. Por exemplo, eu lembrei-me enquanto falava que de vez em quando o animal está com dor, está em sofrimento, ele tem tendência a esconder-se e a não nos deixar chegar-lhe, não é? Precisamente. Os gatos têm muito essa tendência. Os cães também, sem dúvida alguma, refugiam-se um pouco num canto, num sítio onde, ok, eu estou aqui, agora ninguém me vê porque estou em sofrimento. E uma coisa muito engraçada também em relação aos gatos é que nós associamos, está a fazer ronronar, está a fazer ronron, está a ronronar, que é típico dos gatos, e nem sempre esse ronronar é de felicidade. O ronronar nos gatos também pode servir para se acalmarem a si próprios de uma dor, de um desconforto, de uma doença. Portanto, é algo muito curioso e muito particular deles, suponho. Próximo tema, que eu, da minha parte, considero muito importante e gostaria de saber o que é que a doutora nos tem a dizer sobre isso, que é a esterilização. Portanto, aquilo que eu sei, corrija-me se eu estiver errada, a esterilização é muito importante, não só do ponto de vista de se evitarem ninhadas, que não são desejadas, como também da saúde, correto? Exatamente. É muito importante para a saúde. Exatamente, Diana, sem dúvida alguma, a esterilização deve ser tida em consideração no caso dos animais em que nós não queremos que tenham procriação. É uma forma também muito importante e consciente de evitar a população animal que temos cada vez mais, e é uma forma de evitar ninhadas que venham a sofrer a posteriori, ou causarem um acidente, ou serem mal cuidadas, maltratadas, enfim, por aí sem dúvida alguma. E por outro lado, em termos de saúde para a mãe, existem estudos que nos confirmam que os animais, no caso as fêmeas, gatas e cadelas, sendo castradas ainda jovens, conseguimos prevenir o aparecimento de tumores mamários. E eu posso-vos dizer que já há alguns anitos que ando nisto, e que vejo menos tumores mamários agora do que há uns anos atrás, precisamente porque a consciência das pessoas também está mais inclinada para essa esterilização, essa castração, e que sem dúvida alguma traz vantagens a todos estes níveis. Olha, deixe-me que lhe diga que fico muito contente por me estar a dizer que vê essa mudança nas pessoas, que estão mais conscientes e esterilizam as cadelas. Isso é algo que me alegra muito, porque a doutora é que lida com esses casos diariamente, é que percebe mais no terreno como é que funciona ainda a cabeça das pessoas, se bem que também só lida com o público que leva animais à veterinária, porque há pessoas que não levam, infelizmente. Esperamos, isso é mais um passo, pronto, em todos os que nós queremos dar, esse é mais um, na evolução da relação do homem com o seu animal de estimação, que nós queremos que seja um animal de companhia e parte da família, e nós, com certeza, que a nossa família vai ao médico. Portanto, esta é a mensagem. Então iria aproveitar, doutora, para ler a mensagem da Paulinha da Silva. Foi bom ouvir no site e o som estava ótimo lá, agora aqui também está bem melhor. Muito obrigada por este feedback que eu pedi. Bom programa, adotei um patudo e jamais o deixaria. Obrigado por toda esta informação. Obrigada a nós, Paulinha, pela participação. Ainda bem, ficamos muito contentes sempre com estas notícias. Temos também o Sr. Mário Ribeiro Martins, que diz boa noite e uma excelente Páscoa para todos. Portanto, o Sr. Mário é o funcionário do nosso abrigo. Boa noite, Sr. Mário, obrigada por estar a assistir. Gostaria de pedir a todas estas pessoas que estão a participar para partilharem o link do programa. Isso é muito importante, porque só dessa forma conseguiremos passar a mensagem que pretendemos a um número grande de pessoas. E só se vocês partilharem o link é que nós conseguiremos.
Temos uma mensagem do Joaquim Silva que diz: boa noite, conversas. Boa noite, Joaquim. Iria aproveitar que o Joaquim falou connosco através de mensagem e não nos comentários do vídeo. Iria aproveitar este facto para pedir às pessoas que, se eventualmente virem que eu estou a ler comentários por ordem e o vosso não foi lido, não foi porque eu saltei por lapso, ok? É porque ele não aparece. Não sei porque é que acontece, mas tem vindo a acontecer sistematicamente. Portanto, se virem que o vosso comentário ficou para trás, façam como o Joaquim e enviem uma mensagem, porque dessa forma eu tenho acesso imediato, ok? Vou aproveitar para mais um comentário. Ana Clemente diz o seguinte: o meu Nodi, já com 16 anos, está a ficar surdo. Nem quero imaginar quando ele partir. Já perdi um com 18 anos e dói muito. Olha, e deixe-me que lhe diga, Ana, com 18 anos é ótimo, e mesmo com 16, eu gostava tanto que todos os animais durassem isto. Claro que é muito pouco, mas já é bastante bom. Um bem-aja a vocês que tratam dos nossos patudos e que os acolhem. Beijinhos e boa Páscoa para todos vocês. Um beijinho, Ana, uma boa Páscoa para si também. Obrigada pelo comentário. Doutora, para quem gosta de animais realmente é muito triste eles partirem tão cedo. Mas pronto, 16, 18 anos já é acima da média, correto? Sem então, dúvida. só para respondermos à Ana. Pronto, a Ana não está a perguntar nada, está só a dizer que está a ficar surdo, portanto é próprio já da idade avançada com que está. Possível, sim, não é? Perfeitamente possível. Pronto, mais uma vez, Ana, são como nós, não é? Quando chegamos a alguma idade, enfim, parece que tudo aparece e neles, bem, às vezes não, mas geralmente não é, é impossível não notar estas coisas, a ver mal, a ouvir mal, a mover-se já com dificuldade, não é? Às vezes até orientarem-se um bocadinho no espaço em que conhecido também já se podem orientar um bocadinho de forma diferente. Claro, muito normal. Eu vou aproveitar que estou numa onda de comentários, já vou passar para o nosso tema novamente. Pedro Batista, boa noite, grande programa de Ana. Um beijinho, Pedro, obrigada por estares a assistir. O Pedro também tem animais lá em casa. Temos a Ana Daniela Ribeiro, que diz parabéns pelo trabalho que fazem no abrigo, 5 estrelas. Muito obrigada, Ana, um beijinho. Temos a Nelita Gabriel, para quem não sabe, a presidente do nosso abrigo, que diz: boa noite, aconselho a todos o serviço na Clínica Dom Bicho, excelentes veterinárias, muito humanas, muito sensíveis e que tratam os animais todos por igual. Boa Páscoa. É verdade, doutora. Eu comecei por aí. Obrigada à Manuela por ter participado. Eu comecei exatamente por aí. Quem não assistiu desde o início depois pode rever este direto no final do programa e no final a doutora terá a oportunidade de falar um bocadinho da sua clínica. Estamos a meio do programa, são 21 horas e 29 minutos. Se só agora estão na nossa companhia, este é o programa Conversas, todas as quartas aqui na Rádio Mira. Pretendo falar do relacionamento entre o homem e os seus animais de estimação, entre os animais no geral. Acabamos por focarmos um bocadinho mais nesses, uma vez que o programa é feito pelo Abrigo de Carinho, em Mira, e dedica-se mais aos animais de estimação, o que não impede que um dia destes não possamos alargar aqui o leque. Então, doutora, vamos continuar. Gostaria de pegar no tópico relacionado com a primavera, uma vez que é a estação do ano em que nós estamos, começou agora há pouco tempo, e que tem umas particularidades que exigem cuidados nos nossos animais. E que podem trazer complicações sérias. Então, é uma época de parasitas, não é? Por excelência, de pulgas, carraças, enfim. Como é que podemos proteger os nossos animais nesta altura de forma efetiva, preferencialmente como prevenção, não é? Como é que podemos protegê-los destes problemas? Sim, Diana, antes de responder assim diretamente a essa pergunta, devo dizer que sem dúvida alguma, começa o calor, os parasitas aumentam. No entanto, às vezes tem-se a ideia que pulgas e carraças, em particular, não existem noutra época do ano. Não é verdade. Existem carraças, existem pulgas no inverno e, através disso e a partir daí, vêm também as doenças que tanto as carraças como as pulgas podem transmitir, que são importantes. Algumas tratam-se facilmente, outras são mais chatas de tratar. Ora bem, prevenções. Existem hoje em dia no mercado um leque variadíssimo de prevenções para as carraças e para as pulgas. É escolher, diria eu, mediante cada animal. Temos de ter em conta se é um animal que pode apanhar água
com frequência, se vai água, se pode apanhar chuva, se é um animal mais caseiro, enfim, há várias escolhas que se podem ter em consideração mediante cada caso. Esta parte da prevenção de pulgas e carraças, além de prevenir naturalmente as doenças que daí podem advir para os animais, é importante também para nós, seres humanos, que convivemos com os nossos animais, porque as carraças, como toda a gente deve saber, transmite também a nós doenças. E podem ser as mesmas carraças que picam o cão, que nos podem picar a nós e transmitir também um parasita. Portanto, sem dúvida, o ideal é não esperarem pela época da primavera, no caso em que já vem mais calor, começar a fazer a prevenção com alguma antecedência, precisamente porque há casos de infestação, uma pulga pode pôr muitos ovos de uma vez só e claro, com o calor esses ovos eclodem e podem dar então essa infestação. Há que começar sem dúvida a fazer a prevenção com alguma antecedência. Sim. Muito bem. Uma coisa importante, sim, Diana, diga. desculpe. Não é só a prevenção e não é só o cuidado de desparasitação, no caso, no animal. O espaço onde o animal vive, onde o animal se encontra, também é importante. Claro que dentro de casa nós conseguimos gerir melhor essa higiene do espaço. Um animal que esteja na rua, por vezes é mais difícil. Ervas, palhas, areias, tem que se ter tudo muito limpo e perceber que o animal pode estar prevenido contra os parasitas. No entanto, se o ambiente à volta não estiver limpo e não estiver também livre de parasitas, vão ter dificuldades em conseguir erradicar os parasitas nos animais. Ou seja, mesmo com a devida proteção, sempre atentos a eles, não é? Diariamente, pronto, enfim, poderá acontecer alguma coisa e não queremos de todo. Outra questão que lhe gostaria de colocar prende-se com a lagarta do pinheiro ou processionária, que muita gente não sabe o que é muito perigoso e também nesta altura do ano, correto? Sim, sem dúvida alguma. A lagarta do pinheiro é chamada a processionária porque de facto andam umas atrás das outras e daí andam em procissão, daí ser a processionária. E são lagartas que têm uns pelos que, em contacto com as mucosas dos animais, largam um tóxico que por vezes leva à morte dos tecidos com que contacta. E deve ser tido em consideração, portanto, evitar levar os animais a passear soltos nos pinhais. Às vezes, e cada vez mais, vemos lagartas fora dos pinhais, é certo, até longe de pinheiros, porque é a lagarta do pinheiro, mas é sempre ter em consideração que se o animal tiver contacto, se virem uma fila destas processionárias, evitar contactar. Os animais são muito curiosos, muitas vezes até alguns os cachorros e os gatos para brincar, evitar, e se repararem que contactou, convém ir de imediato ao veterinário, porque há determinados procedimentos que nós no início, logo após o contacto, conseguimos realizar e de facto prevenir que venha a morrer, venha a fazer a morte dos tecidos com que contactou. E há casos graves em que, sobretudo com a língua, que é o maior contacto, o animal pode perder a língua se não for bem cuidado. E não queremos que aconteça. Claro que não. Muito atentos nos passeios, tudo a olhar para o chão e para as paredes, e, enfim, nunca sabe onde é que vão aparecer. Outras doenças que eu me apercebo que estão muito na ordem do dia, tanto pelo que se ouve na televisão como nas próprias clínicas veterinárias quando lá vamos, nós no abrigo lidamos com alguns desses casos e gostaria também que explicasse às pessoas. Eu escolhi duas por nunca saber muito bem se temos tempo para falar em mais, mas se a doutora achar que deve falar em mais, esteja à vontade. Explique-nos, por favor, o que são a leishmaniose e a dirofilariose, que se ouvem falar muito hoje em dia, e penso que as pessoas também não sabem que podem proteger os animais dessas doenças, e na eventualidade de o animal contrair uma doença destas, o que fazer? Muito bem. Antes de mais, a prevenção deve ser a palavra da ordem do dia no que diz respeito a estas duas patologias. E
Claro, em relação a qualquer outra patologia, deve ser a prevenção. Devemos apostar cada vez mais na prevenção e não depois só no tratamento. No caso dos animais que infelizmente já estejam infectados com estas doenças, são doenças totalmente distintas. A dirofilariose é uma doença transmitida pela picada de um mosquito, é um parasita portanto, que a fase adulta do parasita se aloja no coração e por vezes até chamado é o verme do coração. Tem prevenção, a prevenção é 100% eficaz. Em termos de sintomas, há vários tipos de sintomas, mas desde uma tosse, desde o animal come e perde apetite, dificuldades respiratórias, enfim, há vários tipos de sintomas. Mas o importante é saber que, de facto, mediante cada local, e mesmo falando até no nosso país, de facto, cada local tem a sua zona, pode ter a sua zona endémica, que é uma zona, quer dizer que é uma zona onde existe muito esta doença, e é apostar na prevenção, sem dúvida alguma que existe prevenção no caso da dirofilariose a 100%. Os tratamentos, pronto, depois aí entramos numa situação um pouco mais técnica que acho que não valerá a pena estar a explicar. No que diz respeito à leishmaniose, é uma doença um bocadinho diferente, é transmitida por uma mosca de areia. Aqui na nossa zona também já vai existindo. Porquê? Porque são mosquitos de águas paradas, lagoas, e a leishmaniose, no caso, também transmitida pela picada dessa chamada uma mosca de areia, é como se na gíria chamamos um mosquito, enfim. Acontece que a leishmaniose transmite, é causada por um parasita, a leishmania, no entanto não tem cura. Temos aquilo que nós chamamos a cura clínica, quer dizer que um animal que se apresente doente, que seja diagnosticado e que inicie um tratamento, pode, em termos de sinais, melhorar, mas o parasita, depois de diagnosticado, permanece no animal para o resto da vida. Também há forma de prevenção, é certo. Não posso dizer que seja tão 100% eficaz como é no caso da dirofilária, mas há vacinas, há desparasitações também, sobretudo desparasitantes com efeito repelente, e que tudo em conjunto aumenta a probabilidade de nós conseguirmos prevenir o animal de ser contraído. Uma coisa importante é que em qualquer uma destas doenças, uma vez que o animal as tenha, não transmite diretamente para outros animais e para nós, está bem? Nós, seres humanos. É preciso existir, no caso da leishmaniose, é preciso existir esse mosquito, essa mosca, para fazer o contágio. Ok, muito bem. Portanto, doenças graves que interessa apostar na prevenção. Diana, desculpe. Sim, diga. Claro que as gastroenterites hemorrágicas dos cachorros, as ganas, isso sim conseguimos também prevenir, como com as vacinas, como falámos há pouco. Muito importante vacinar os animais, muito, muito. Acho que há pessoas que não sabem o quanto é importante. Então vou voltar às mensagens, porque temos muitas. Vou voltar ao Joaquim Silva, que diz-me uma Feliz Páscoa para todos e, claro, mesmo para os seres vivos. Muito obrigada, Joaquim, igualmente, por mais uma mensagem. Vou ver se não perco aqui nenhuma das que me apareceram, já tenho várias. Então, Ana Luísa Ramos, que diz: uma das melhores veterinárias que conheço. Obrigado, Margarida. Super informada, super atualizada, super profissional. Obrigado por cuidares tão bem dos meus velhotes. Muito obrigada, Ana Luísa, aqui pela participação no nosso programa. Alberto Oliveira diz: excelente trabalho e resiliência de todos os voluntários que apoiam o abrigo, são fantásticos. Muito obrigada. Parabéns a Dom Bicho pelo excelente contributo e pela excelência dos profissionais, sobretudo pelo amor que dedicam à causa animal. Obrigado. Muito obrigado, Alberto, pelo seu comentário. Boa noite. Temos também Ana Paula Pinto Joaquim, que diz: estive ontem no abrigo. Deixo um abraço fraterno a todos os que se dedicam a tão nobre missão, agradecendo-lhes a dedicação e a coragem. Os animais são lindos e estão muito bem tratados. Oxalá possam encontrar quem os adote com sensibilidade e responsabilidade.
Muito obrigada, Ana Paula, não só por participar, mas por ter visitado o nosso abrigo. É sempre muito bem-vinda. Fico muito feliz, nós ficamos sempre muito felizes no abrigo quando as pessoas dizem que se nota que estão bem tratados, porque realmente a única coisa, já que eles de momento estão num abrigo e não estão numa família, que seria o ideal, a única coisa que falta ali realmente são umas instalações dignas, porque o amor eles têm muito, os cuidados eles têm, a alimentação, enfim, tudo. Só não têm mesmo instalações dignas deles, mas a seu tempo lá iremos. Muito obrigada, Ana Paula. Temos também a Bete Lourenço, que diz, portanto isto já foi dito há pouco, eu não sei a que é que se refere, já foi há bastante tempo. Verdade, doutora Margarida. E depois diz Luke, não sei se é o nome do animal de estimação, mas tem todo o aspecto de ser. Temos uma mensagem da Fabiana Cambraia. Um beijinho, Fabiana, boa noite, a vice-presidente do nosso abrigo, que diz: aqui estamos todos a ouvir a nossa doutora com muita atenção. Xavier, Tomás, Aurora, Olívia e Nelson Oliveira. Beijinhos e um obrigada à doutora e ao restante corpo clínico pelo apoio incondicional aos meninos do nosso abrigo. Obrigada, Fabiana, pela mensagem. Temos também a Bete Lourenço, que diz: boa Páscoa, Margarida, Luke, faíscas. Aí está. Nova mensagem. Já está a ver, não é, já doutora? Estou a ver, sim. Boa Páscoa também, obrigada. Vou ler já o segundo comentário da Fabiana, porque quero lê-lo antes de avançarmos, porque tem a ver com o que a doutora acabou de falar, e que pergunta: podemos considerar que estamos então numa zona endémica para dirofilariose e leishmaniose? Doutora. Boa pergunta. Cada vez mais aquilo que eu tenho notado é que há por vezes casos em que são subclínicos e subdiagnosticados, e sim, cada vez à medida que faço pesquisa, às vezes até animais, inclusivamente estes últimos animais do abrigo que temos feito pesquisa, têm dado positivo. Não sabemos de onde é que eles vêm, é certo, mas isto significa que podem vir de uma zona chamada endémica, já conhecida, e que entretanto vieram aqui parar, não é? E fizemos o diagnóstico a partir daqui. No entanto, eu acho que é preciso ter cada vez mais isso em atenção e fazer cada vez mais essa prevenção para que não sejamos apanhados desprevenidos. Obrigada pela resposta. Temos Ana Paula Pinto Joaquim, que nos deixa um smile, com os olhinhos de coração. Obrigada, Ana Paula, pela segunda mensagem. E temos também a Sara Cristina Dias: a melhor veterinária do mundo salvou a minha filha mais peluda, a minha doce Jasmine. Quem não tem a agradecer a um médico veterinário por ter salvo um animal? Muito obrigada, Sara, pela mensagem. Tenho a certeza que a doutora deu o seu melhor. Não tenho mais comentários de momento. Se por acaso deixaram algum comentário que eu não li, é sinal que ele não aparece simplesmente. Portanto, enviem uma mensagem, por favor, para a página e dessa forma eu terei acesso imediato, ok? Peço desculpa pela situação. Vamos continuar então com o tema. Doutora, quando temos um animal em casa, algo que eu pessoalmente, e acho que a doutora vai concordar comigo, e mesmo pelo que vejo no abrigo, é muito importante ficar atento aos ouvidos dos cães. Portanto, perceber se estão a necessitar de limpeza, fazer uma limpeza regular, e há também uma forma de detectar, há alguns sintomas e algum comportamento que permite detectar se os ouvidos estão a precisar de ser limpos, e se para já ainda é só uma limpeza ou se evoluiu para alguma otite que nós não queremos, porque o cão sofre imenso. Neste caso estou a falar de cães, porque, por exemplo, há um certo cheiro característico que é fácil de notar quando temos muito contacto com o animal, e, por exemplo, nos cães de orelhas tombadas, orelhas caídas, é só levantar e dá para perceber, na maioria das vezes, a sujidade nas pequenas pregas do pavilhão auricular, não é? Ainda a parte de fora, dá para perceber, e gostaria de lhe fazer uma pergunta que é uma questão que se prende comigo, mas aproveito para informar, a doutora aproveita que eu lhe estou a fazer essa pergunta para informar as pessoas. Os cães de orelhas caídas e que, portanto, estão normalmente mais fechadas, têm mais tendência a problemas de ouvidos, a criar sujidade e a problemas de ouvidos? Sim, é uma das causas de otites em cães de orelhas compridas e caídas, é certo. Porquê? Isso tem a ver, sobretudo, pela falta de arejamento do canal auditivo. Por outro lado, também
podem ser animais que tenham acumulação de pelos dentro mesmo do canal, não só fora, não é? À volta, tudo bem, mas podem ter aqueles tufinhos de pelo dentro, que é mais uma das razões para que o canal não tenha arejamento. É claro que depois há outras situações, mediante cada raça, umas têm mais tendência do que outras, baseadas às vezes em doenças, até doenças sistémicas, quer dizer, até problemas de pele, que se podem manifestar apenas por uma otite, e a forma mais eficaz de os donos estarem atentos e perceberem, calma, isto se calhar já não é simplesmente uma sujidade normal ou comum, porque é normal um ouvido ter alguma sujidade, mas não é normal um ouvido ter uma sujidade escura, mal cheirosa, ou um ouvido levantarmos as orelhas e vermos o pavilhão auricular interno vermelho, o animal sacudir a cabeça com frequência, ou tentar coçar com uma pata atrás de uma orelha, ou até andar com uma cabeça mais inclinada. Isto já para não falar numa fase muito mais avançada, quando nós detectamos maus cheiros. Isso já implica, de facto, sem dúvida alguma, uma otite. Outra coisa que eu aproveito aqui para dizer, isto agora falando um pouco mais na parte patológica, há muitas pessoas que fazem uma limpeza com alguma frequência no ouvido dos animais. Não é preciso fazer diariamente, introduzir líquido para dentro dos ouvidos dos animais e fazer uma limpeza. Eu diria que é mais importante diariamente vigiar os ouvidos do que propriamente fazer uma limpeza. Um animal que não tenha problemas de otites, pode-se fazer uma limpeza de 15 em 15 dias, sem problemas nenhuns, mas não interessa, se calhar, colocar nenhum líquido para dentro do canal. Por outro lado, quando podem limpar por fora, claro, o pavilhão, todas essas preguinhas, podem fazê-lo à vontade. No entanto, quando há sinais realmente de uma otite, uma coisa importante que saibam os nossos ouvintes, é que há vários tipos de otites. As otites não se tratam todas da mesma maneira, nem todas com os mesmos produtos, nem todas da mesma forma. E isso, naturalmente, que é importante. Como é que se sabe que tipo de otite é que é? Recolher uma análisezinha, um bocadinho da cera, não é? Entre aspas, de cada ouvido, e avaliar. Por outro lado, às vezes há otites que são causadas até por um corpo estranho. As famosas praganas, que entretanto vem aí a primavera, e é preciso terem atenção que as praganas as palhas podem entrar nos ouvidos dos animais. Portanto, curioso ter falado, porque também pode causar um problema grave. Agora falando, à parte dos ouvidos, se ela ficar esquecida na pele, pode eventualmente penetrar a pele e causar um problema sério, correto, doutor? Sem dúvida alguma, pode fazer um trajeto fistuloso e muitas das vezes não se vê a entrada da palha, da pragana, mas pode chegar a dar nos espaços interdigitais abscessos, e que por vezes o organismo pode depois expulsar essa palha, como pode lá ficar, e aí tem que se fazer uma intervenção para retirar essa pragana ou essa palha. Muito bem, ou seja, temos de estar sempre atentos a tudo. Basicamente dúvida. É isto, temos de estar atentos a tudo. Gostaria de lhe colocar outra questão que é muito pertinente e se prende com o dia-a-dia das pessoas que têm os animais com elas mais dentro de casa, ou, por assim dizer, em contacto com a comida caseira ou à hora das refeições, não interessa, pronto, que de alguma forma estão ali muito no dia-a-dia. O que é que tem a dizer às pessoas que dão comida caseira aos animais? Há comida que se pode dar, que não prejudica e que, enfim, não é grave dar, e há comidas expressamente proibidas, ou seja, que não se podem dar de todo por serem tóxicas, enfim, por variadas razões. Sim, sem dúvida alguma que há. Em primeiro lugar, não está proibido dar comida da nossa aos animais, nunca é isso que se
põe em causa. A questão é que a comida que nós damos, por vezes, não é tão equilibrada nas proporções, porque não fazemos um estudo, não chegamos a uma balança e pesamos X gramas de hidratos de carbono, outras Y de proteína, e por vezes aí vêm os desequilíbrios alimentares. Isto para não falar já na outra parte, que é molhos, temperos, nada disso se deve dar a um animal. Em contrapartida, por exemplo, os cães não devem ter uma variedade ou uma alteração na sua alimentação, de manhã ao almoço comer peixe, à tarde comer carne. Isso não é bom, não se deve mudar de alimentação nos animais, sob o risco de estarmos a causar gastroenterites alimentares, porque o trato gastrointestinal deles está habituado para um tipo sempre seguido do mesmo tipo de proteína ou do mesmo tipo de hidratos de carbono, e daí por vezes surgirem estes distúrbios alimentares. Outras além dos molhos e dos temperos, dos turgidos, das gorduras, evitar ossos. Os nossos cães neste momento são animais domésticos. Antigamente sim, era outros tempos, mas evoluímos todos muito e há que ter isso em consideração. Atenção aos ossos, que por vezes chegam a causar depois doenças e que infelizmente podem não ser detectadas ainda com eles vivos. E depois há aqueles alimentos específicos. Citrinos não devem ser dados, a banana também não convém que se abuse. A cebola, por exemplo, é também um alimento que não deve entrar na dieta caseira dos animais. Enfim. O que é que me pode dizer, por exemplo? Claro que nenhum doce é aconselhado, correto? Suponho. Certo. O que é que me tem a dizer de chocolate? O chocolate é mais para os donos do que para os animais. Quando dizemos, mas ele gosta tanto, pois é como um filho, eles gostam sempre. Não, o chocolate não deve ser dado também. Tem vários constituintes que não devem ser dados aos nossos animais, e dos doces em geral, claro que não. Okay, e as gorduras é muito importante. Sim. As gorduras também não. Então, nós estamos a aproximar-nos a passos largos do final, porém nós vamos ultrapassar um bocadinho a hora, devo já dizer, para que a doutora tenha a oportunidade de falar. Claro que nós não estamos a falar em tudo, estamos a falar apenas em alguns aspectos que são muito comuns, são situações comuns do dia-a-dia e coisas a ter em conta, porque senão a doutora teria de estar aqui comigo uma semana a falar de tudo o que haveria para falar. Desde já fica o convite para voltar um dia destes. Prepararemos um programa diferente, porque há muita coisa que vai ficar por dizer. Naturalmente o tempo passa muito depressa, mas queremos aproveitá-lo ao máximo e vamos ultrapassar um bocadinho a hora para que a doutora possa falar à vontade. Queria só, ainda a propósito de comida, no caso das pessoas que dão ração aos animais, não devem fazer uma transição abrupta de uma ração para a outra, correto? Devem fazer uma transição gradual. Se mudarem de marca, é isto que eu quero dizer. Sim, precisamente, Diana. Normalmente não há necessidade, estou a falar no caso dos cães, porque os gatos é um bocadinho diferente, mas no caso dos cães em particular, não há necessidade do animal mudar de marca de ração. Para o bem-estar de saúde animal, eles não precisam disso, a não ser que haja uma indicação, pois uma ração que foi recomendada pelo veterinário, ou que por outras circunstâncias se tenha acabado aquela e teve que se comprar de repente e teve que se mudar, mas é sempre importante ter isso em atenção, e que deve haver uma mudança gradual, misturar uma anterior com a seguinte, pelo menos durante uns 5 dias, precisamente porque os cães são dados a estas alterações gastrointestinais e estas mudanças que podem causar diarreias. Os gatos é um bocadinho diferente, já não precisam tanto destas, enfim, precisam de ter estas situações em conta, mas já não são tão dados a estas alterações alimentares. Ok, doutora, muito obrigada. Gostaria de aproveitar agora que estamos mais no final do programa para lhe pedir, se houver mitos
que acha que deve falar aqui, que são importantes, que se há assuntos que é importante desmistificar, que faça o favor. Esteja à vontade de dizer às pessoas. Sim, Diana, há dois que me ocorrem, sem dúvida alguma. Devo dizer que é em relação ainda à vacina da raiva. Ainda há quem tenha a ideia que vacinar um animal contra a raiva que tira o faro. Isso não é verdade, não faz sentido. Nós temos variedíssimos estudos hoje em dia que nos dizem que de facto a vacina da raiva é uma vacina com segurança, segura e que não tira. É evidente que se nós queremos dar, se nós amanhã queremos utilizar, estou a falar por exemplo de um cão de caça, não é? Se queremos levar o cão para a caça, que é algum esforço, não é? O animal vai estar sob esforço e entretanto hoje queremos de repente vacinar o animal, não faz sentido. É uma questão de apenas e só antecipar 1 a 2 semanas antes da época da caça, por exemplo, no cão de caça, ou antes de viajar, ou antes de haver portanto, há algum motivo que seja mais estressante para o animal, e então dar com algum tempo de antecedência. Agora dizer que lhe vai tirar o faro ou que vai ficar mais parado, ou isso não é de todo verdade também. Aliás, a vacina da raiva além de ser obrigatória, continua a ser importante fazê-lo. Outro mito, falo agora não tanto a nível de saúde, mas a nível de pelo. Há pessoas que acham que cortar o pelo à frente dos olhos dos animais, que eles ficam cegos. Não é verdade. Claro, tem que se ter atenção, não é? A maneira como se corta, para ter cuidado, não ferir o olho do animal, mas os pelinhos que caem naquelas raças de cães e de gatos que caiam para a frente dos olhos, se forem aparados, não interferem nada com a visão, se calhar até ajuda a que vejam melhor. Pois, em princípio, devo confessar que o primeiro mito que falou eu nunca ouvi falar, desconhecia completamente que alguém achava isso. O segundo, sim, é muito comum. Já agora aproveitava para lhe perguntar, já que falou em cortar o pelo, e cortar bigodes aos animais, o que é que faz alguma diferença? Prejudica? Eles voltam a nascer, voltam a crescer, é certo. Agora, esses pelos, os bigodes estão lá, não é só por uma questão estética, é porque de alguma forma são pelos que têm mais a ver com a parte sensitiva, o eles tocarem, encostarem-se e sentirem que está ali qualquer coisa. Portanto, os gatos, os pelos dos bigodes dos gatos em particular, servem de facto para eles perceberem-se melhor de determinadas situações no ambiente. Não quer dizer que não possam ser cortados. Ok, tudo bem, podem, voltam a crescer. Se pudermos evitar, evita-se cortar. Mas não é um problema que o animal vai ficar doente por causa disso. É apenas talvez de evitar cortar esses pelitos esses bigodes. Ok. Doutora, além de cães e gatos, recebe outros animais de estimação na clínica? Sim, cada vez mais também as pessoas vão tendo animais exóticos, que está sem dúvida a haver uma grande procura, desde iguanas, pássaros, papagaios incluídos, os agapones, periquitos, canários, até cobras, não é? Nunca recebi aqui na clínica uma cobra, é certo, mas sim, os porquinhos da Índia, coelhos, não. Coelhos cada sim. vez mais, sim, coelhos talvez seja até o que nos aparece mais além do cão e do gato. Muito bem, doutora, muito obrigada. Eu gostaria, porque entretanto ficou-me aqui essa dúvida, voltando ainda à questão dos bigodes, fiquei aqui a magicar. Eu falava se é prejudicial ao animal cortar os bigodes, porque há quem os faça por maldade, e que os bigodes estão relacionados com o sentido de orientação, por exemplo, do gato. Confirma-me esta informação. Sim. Portanto, se lhe o fizerem, o gato desorienta, por assim dizer.
Sim, temporariamente pode ficar mais desorientada até voltarem a crescer naturalmente e sim, isso não faz sentido nenhum fazer uma coisa dessas a um bicho. Muito bem. Ficou aqui aquele restinho. Pronto, então nós temos aqui ainda mais uma mensagem da Marília Miranda. Diz: gostei imenso destes esclarecimentos, obrigada. Boa noite, Marília, nós é que agradecemos a participação. A doutora há de voltar um dia destes para nos falar muito mais, porque há muito a falar. Realmente falámos no programa de hoje de questões essenciais que se prendem com o dia-a-dia dos nossos animais de estimação, que é muito importante ter atenção a tudo, incluindo passeios, a alimentação deles, os cuidados de higiene básicos. Não falámos, por exemplo, no pelo e na pele, nas escovagens, tudo isso poderá ficar para um próximo programa, mas falámos em questões muito importantes relacionadas com vacinação, desparasitação, com doenças comuns que surgem cada vez mais e que podem ser prevenidas. Enfim, falámos dos tópicos que consideramos mais importantes. A todos vocês que assistiram ao nosso programa hoje e que o partilharam, que participaram, que enviaram comentários, desde já o nosso muito obrigado. Obrigado por terem estado connosco. Ainda antes de me despedir e de me despedir de vocês, me despedir da doutora, gostaria de vos informar que haverá um teatro solidário aqui na Casa do Povo de Mira, dia 14 de Abril, 14 de Abril, está quase a chegar, teatro solidário com o título A Voz de Quatro Patas, organizado pela Associação Alegrarte, pelos alunos de expressão dramática. Toda essa malta fantástica que resolveu organizar um teatro solidário com recolha de bens para o nosso abrigo vão ser meus convidados para a semana que vem. Posso dar-vos essa informação em primeira mão. Terei muito gosto em recebê-los aqui para nos explicarem tudo da sua associação, da iniciativa do teatro e porque é que é muito importante estarem lá, claro. Ok? Dia 14 de Abril, 21 horas, salvo erro, na Casa do Povo de Mira. Doutora Margarida, muito obrigada por ter estado aqui. Em jeito de despedida, gostaria que falasse então da Dom Bicho, do Centro Veterinário da Tocha, e que divulgasse os serviços da clínica, que é fantástica, devo-vos dizer. Obrigada, Diana. Antes de mais, também quero agradecer às minhas colaboradoras, enfim, a toda a gente que trabalha comigo e que também torna possível esta ajuda que se dá aos animais do abrigo. A Dom Bicho é uma empresa muito caseira, e eu digo caseira porque é tido como tudo o que fazemos ali, fazemos com carinho e dedicação. E temos vários tipos de serviços. Trabalhamos também com colegas de determinadas áreas de especialidade que vêm até nós. No caso de haver necessidade, também referenciamos animais para esses e outros colegas, e fazemos um pouco de tudo, quer a nível de cirurgia, quer a nível de exames médicos, raio-x, ecografia, enfim. Temos também a parte da higienização dos animais, banhos e tosquias, para poder também dar apoio na higiene, portanto, dos nossos animais que ali nos procuram, e sobretudo é tudo feito com muito amor. Isso nota-se, doutora, na doutora e na sua equipa. Posso só perguntar, em jeito de acrescentar, tem, claro, urgências e domicílios? Temos, sim. Caso as pessoas também necessitem? Sim, fazemos também domicílios, é apenas uma questão das pessoas nos solicitarem, vamos aonde tivermos de ir, é mesmo assim, e urgências também temos urgências 24 horas, pelo menos dar os primeiros socorros, os primeiros apoios, antes de se for o caso do animal ter de ir para algum lado. Estou a dizer isto porque estou-me a lembrar de um caso em particular, até vindo também do abrigo, o Rafa, sim, que é o nosso Rafa, alemão. o nosso pastor alemão, que foi por vós recolhido da rua e de facto tinha uma lesão medular, e que aqui está mais um exemplo em como o abrigo vai até às últimas consequências para poder ajudar os animais. Teve de ser operado, foi operado no Porto, nos colegas do Porto. Há uma cirurgia da coluna, que não é uma cirurgia propriamente que toda a gente o faça no dia a dia, toda a gente enquanto responsáveis pelos animais, e que sem dúvida alguma foi um caso de sucesso. Precisamente por isso, mais um bem-aja à associação.
Nós é que agradecemos à doutora. Obrigada por tudo, pelos esclarecimentos, pelos aconselhamentos, enfim, pela boa vontade de todos. Muito obrigada. Aproveitava para vos relembrar que aí, que ótimo, à medida que eu aponto, em todas as direções, menos na que eu quero. Enfim, no rodapé do programa, para quem nos assiste pelo Facebook, tem o IBAN da nossa associação. Toda a gente possa fazer um donativo, por mais pequeno que seja, não importa, todos são valiosos, todos são preciosos, nós precisamos de todos, e fazem muita diferença em qualquer caso veterinário, em casos como o do Rafa ainda mais, que são cirurgias que, além de complexas, são muito dispendiosas, pronto, assim como os tratamentos da dirofilária que falámos aqui. São tudo tratamentos que, enfim, têm os seus custos, não é? Portanto, temos bastantes. Essas doenças são, em termos, não são difíceis de diagnosticar, mas em termos de tratamentos, sim, são bastante dispendiosas. Ok. Doutora, ainda antes de irmos embora, os comentários não param de chegar. Eu tenho de ler. Tenho a Isabel Rodrigues, que diz: ótima iniciativa, beijo. Muito obrigada, Isabel, pelo comentário. Também a Mara Helena Dori, que diz: um beijo grande de Braga. Um grande beijinho para Braga, Mara, obrigada. Maria Mateus, que tem simplesmente umas palmas, portanto, obrigada por aplaudir o programa. Maria, obrigada por estar a assistir. A Ana Clemente, com mais um comentário, que diz: muito bom, mais uma vez obrigada e boa Páscoa. Nós é que agradecemos, Ana, por ter assistido. Uma boa Páscoa também. O Carlos Cafa, mais um programa top. Obrigada, Carlos, ouvinte assíduo, todas as quartas-feiras. A Margarida Correia, que diz: um beijo grande, Guida. O Nodi o Nodi agradece tanta dedicação que teve para com ele. Portanto, obrigada, Margarida, pelo comentário. Isto fica sempre um agradecimento muito grande dos donos aos médicos veterinários quando vamos lá com os nossos animais, porque para quem gosta deles, enfim, é um membro da família, é assim que se quer. Portanto, nós sofremos muito com eles quando eles precisam de cuidados e o agradecimento é muito. Então, agora sim, para me despedir, muito obrigada, doutora Margarida. Espero poder contar consigo em breve, novamente aqui no programa. Muito haverá para falar, mais uma vez. A vocês que estiveram connosco, não chega a estar todo o programa a agradecer. Muito obrigada por assistirem programa após programa, por participarem, por divulgarem o link, porque é muito importante nós começarmos a mudar mentalidades, e nós fazemos este programa para chegar a vocês, para que percebam que é muito importante, antes de adotar um animal, pensar muito bem, ponderar, e depois de o ter, fazermos o nosso melhor, sacrificarmos ao máximo se for preciso para lhes dar o melhor, porque eles merecem, eles só nos dão coisas boas, é nosso dever dar-lhes só coisas boas também. Muito obrigada por terem estado desse lado. Continuem na companhia da Rádio Mira. Cá estaremos para a semana para o 7º programa, na companhia da malta do teatro A Voz de Quatro Patas, um teatro solidário que aí vem. Muito obrigada, Mira, todo o país e todo o mundo, todas as mensagens que recebemos normalmente de imigrantes e pessoas residentes noutros países. Muito obrigada e até para a semana. Boa noite.